Muita gente é surpreendida por episódios de dores de cabeça, tonturas e náuseas, e nem sempre sabe o que é. Hoje a gente vai falar sobre labirintite, é o nosso tema no Viva Saúde. E para responder todas as questões e as principais dúvidas, nós convidamos o otorrinolaringologista Marcos Sodré. Muito obrigada pela sua participação no Viva Saúde. Eu que agradeço, é um prazer. Esses são sintomas bem corriqueiros. Muita gente deve chegar aqui relatando ter dores de cabeça, tontura, náuseas, mas sempre esses sintomas estão relacionados à labirintite? A labirintite realmente é um tema muito interessante e variado, porque muitas pessoas às vezes colocam a culpa do processo na labirintite, mas muitas vezes é a coluna, uma fraqueza, uma anemia, um problema de tireoide, estresse, uma alimentação errada, por exemplo, a pessoa que começou com um regime, o outro que sofreu uma pancada na cabeça, está com um problema de infecção no ouvido. Então são muitos os fatores que podem causar desequilíbrio, vertigem, tontura. Não necessariamente eu tenho que colocar toda a culpa nessa palavra labirintite. Então, as pessoas precisam primeiro definir o que está acontecendo. É uma tontura leve? Essa tontura é recente? Essa tontura faz tempo que se apresenta? A sua família tem muita tontura? Essa tontura começou depois de um estresse? Ou foi uma noite que comeu muito camarão, tomou muito chocolate, refrigerante em excesso? Eu almoçava num restaurante e comecei a almoçar em outro. Quais os fatores que estão fazendo com que essa pessoa passe a ter desequilíbrio? E esse desequilíbrio é acompanhado com quais sintomas? Então, quando a gente começa a conversar sobre labirintite, vê que você pode ir para vários assuntos, várias vertentes, vários atalhos, e que pode se confundir, quando na realidade pode ser uma má alimentação, pode ser um remédio novo que você começou a tomar, pode ser uma fase de estresse, uma sobrecarga no trabalho. Então, são várias as possibilidades e é interessante avaliar adequadamente para, primeiro, é caso de medicação? É caso só de uma orientação? É necessário uma fisioterapia? Por aí vai, não é tão simples, né? Então, de modo geral, o que é a labirintite? A labirintite vai ser como se fosse uma irritação ou uma inflamação ou uma agressão ao nível do labirinto, que está dentro do ouvido. O labirinto está dentro ali do ouvido interno, como se fosse vizinho da parte auditiva, como se nós pudéssemos dividir o ouvido na parte da audição e na parte do equilíbrio, como duas pernas do mesmo assunto. Então, o nervo auditivo, ou o nervo que cuida disso, é o nervo vestíbulo coclear. Vestíbulo de vestibular, de labirinto, coclear de cóclea, de ouvido. Então, quando você tem qualquer processo que inflama a região que a gente chama de labirinto, pode-se começar os sintomas dessa irritação. E aí essa inflamação, ela pode ser causada por qualquer um desses fatores que você já falou agora, mas existe um primordial? Na verdade, vai depender da faixa etária, vai depender da profissão. Então, vamos supor, no idoso pode ser mais uma deficiência de circulação, no adulto jovem pode ser um antibiótico, um medicamento que ele começou a usar, na criança pode ser uma tendência genética, ou ele está com uma inflamação dentro do ouvido, que por tabela, por vizinhança, atingiu o ouvido. Então, não vai ter uma causa exclusiva, específica, vai depender de tudo isso que está entrando em jogo. Mas aí vem aquela pergunta, e os sintomas? Pode começar ou numa irritação súbita, como se fosse uma tempestade, você está com tontura, está com náusea, está deitado na cama, não consegue se levantar, o mundo roda como um carrossel, aí vem uma tontura rotatória, acompanhada de náuseas, mal-estar, muito suor, aquela sensação de uma agonia, vamos dizer assim, é o quadro clássico da labirintite, na crise. Mas algumas vezes começa
com um desequilíbrio que vem às vezes momentâneo, esporádico, momentâneo, vem rapidinho, passa, mas que começa a se modificar. Às vezes esse desequilíbrio vem com algum chiado, com algum apito, uma sensação do ouvido abafar ou não abafar associado com isso. Então, a gente pode ter vários e vários fatores que vão determinar ou que vão dar uma sinalização do que está acontecendo. E o médico, o clínico, o otorrino, o neurologista, que cuidam desse aspecto, eles vão saber por onde vai direcionar a pesquisa. Então, os principais profissionais a serem procurados num caso desse, de ocorrer esses sintomas, neurologista ou otorrinolaringologista? Ou são os principais um bom clínico especialistas. geral, no caso do idoso, um geriatra. São especialidades clínicas que circulam nessa área de proximidade da circulação. E o diagnóstico é fechado por uma anamnese ou existe Basicamente, exames também? existe, mas basicamente pela anamnese, pela conversa, pela história, por esse quadro geral, né, desse mosaico, desse jogo de xadrez que se monta, para que você avalie a situação e a partir daí vai decidir. Em alguns casos, a gente não pede exame de início. Primeiro você faz o tratamento em cima da história e dependendo da necessidade, tem testes para ver essa irritação do labirinto, como o vector, eletronistagmografia, como exames que são feitos para ver a saúde do labirinto e às vezes testes de imagem, tomografia, ressonância, né, para ver se tem alguma alteração na anatomia. Mas é como eu disse, geralmente o quadro clínico é suficiente. E a labirintite afeta mais homens, mulheres, adultos, jovens, não crianças? Vai ter, talvez público... um pouco mais de mulher, um pouco mais. Na prática a gente vê que há uma tendência mais da mulher, questão hormonal, questão pré-menstrual. Tem mulheres que naquela fase pré-menstrual, pelo aumento do líquido, da retenção de líquido, a mulher talvez um pouco mais propensa. Na prática a gente vê isso, mas não há uma definição tão absoluta em relação a isso, não. Existe alguma relação entre labirintite e enxaqueca? Muito bem. Existe porque eles estão ali próximos. É aquele mesmo exemplo que eu falei da parte do ouvido e da cóclea. Existe até medicamentos unidos que um remédio serve para as duas coisas. Porque é muito comum no caso da enxaqueca, que também é mais em mulher, né? Aquela pessoa que tem uma crise de enxaqueca, uma inflamação vascular circulatória, por tabela irrita o labirinto. Então, esse conjunto de fatores ligados entre a enxaqueca ou espasmo vascular pode causar, e causa em alguns casos, uma deficiência de oxigenação ou de circulação ao nível do ouvido e, por consequência, do ouvido interno do labirinto. Então, por tabela, uma labirintite pode ser dado um start ou um gatilho na enxaqueca e vice-versa, porque aí era enxaqueca, outro assunto paralelo. O que pode dar enxaqueca? Tudo. Regime, muito tempo sem se alimentar, muito tempo no sol, dores na articulação, coluna, estresse, posição de que está dormindo, falta de exercício, sedentário. Então, muitas coisas servem de gatilho para disparar a enxaqueca, da mesma forma que muitas coisas, muitos fatores, muitos problemas podem induzir ao labirinto. Mas existe essa parceria, uma parceria negativa entre a labirintite e a enxaqueca. E a alimentação pode ser um grande aliado aí no tratamento da labirintite, não é? Pode sim. Então é isso que a gente vai conferir no próximo bloco. Aqui no Viva Saúde, a gente volta já.